Muito bem, amados. Novamente aqui, para falarmos agora da lição número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de 31 de maio do ano de 2020. O nosso manual de estudos, a nossa revista da escola, traz por tema o livro de Salmos. E nessa semana estaremos estudando sobre um chamado à adoração e um alerta. O texto áureo da lição está no Salmo número 95, versículo 6. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Parece que vejo o cortejo de adoradores chegando ao pátio do templo e um convite é lançado aos compatrícios de Israel. Todos deveriam empenhar-se para o momento de adoração, lançando-se ao chão em postura de súplica e adoração. Além do ato de prosternação, o povo deveria orar, oferecer sacrifícios e apresentar os seus votos a Deus. O termo adorar, no original hebraico, Nishitashavé, tem o significado de prostrar-se. Ajoelhar-se tem o sentido de pôr os joelhos no chão em postura de súplica. Essas ordenanças eram seguidas religiosamente, porquanto os adoradores colocavam-se na presença de Deus, ação que impunha reverência e respeito, pois em Deus estava toda a razão de ser e de viver. Deus era declarado o supremo Criador de todas as coisas, pelo que somente Ele era digno de toda honra, glória e louvor. A prática de ajoelhar-se, segundo os costumes orientais, era usada apenas em momentos de grande humilhação. Daniel agia assim. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 diz: Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. E a verdade aplicada diz que a verdadeira adoração envolve o entoar de cânticos, estado de viva satisfação, reverência, declaração pública e solene, como também inclui ato ou efeito de obedecer. E o comentarista da nossa lição tirou como textos de referência o Salmo número 95, versículos 1 a 3 e versículos 8 a 10. No versículo 1 diz assim: Venham todos e louvemos a Deus o Senhor. Cantemos com alegria à rocha que nos salva. Atribui-se a autoria deste salmo a Davi. Ele convidou a congregação de Israel a avançar em direção ao templo,
a fim de participar dos rituais relacionados às celebrações de engrandecimento ao Deus Eterno por ocasião das festividades do Ano Novo. O povo se aproximava e avançava, conclamando a todos que, acompanhado de um grande clamor, cantava e se alegrava, exaltando o nome do Senhor, a rocha eterna. O grande contentamento surgido em consequência da extrema alegria e louvor era seguido pelos sons das trombetas e de uma série de outros instrumentos musicais. Era uma ocasião de muita alegria e júbilo, e por isso todos cantavam e gritavam de alegria. E o versículo 2 do Salmo número 95 diz: vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Todos estavam a caminho em direção ao templo. Os componentes dos corais de vozes cantavam. Os músicos anunciavam os sons das suas trombetas. Os instrumentos musicais de todos os tipos formavam uma doce melodia, enquanto as mulheres cantavam e dançavam. Um ruído alegre ouvia-se ao longe, e o tema dos cânticos de louvores era de agradecimento. As pessoas sentiam a aproximação da presença de Deus diante do templo todo iluminado, onde se manifestava o Shekinah, que significa a glória da presença de Deus. E o versículo número 3 diz: pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. O Rei Eterno ocupa posição de superioridade sobre todos os deuses que se possam imaginar. Ele é o mais poderoso do que todos, e por isso é merecedor de toda honra e toda glória. Daí a razão do cerimonial que os israelenses faziam todos os anos, a fim de que o povo rememorasse a soberania do Rei poderoso. E o versículo 5 deste salmo descreve que a soberania e o reinado universal do Senhor Deus estão alicerçados sobre o fato de que Ele é o Criador de todas as coisas que vieram à existência. O Senhor reina sobre o mar, que Ele fez, e também sobre a terra, que Ele mesmo formou. Os deuses das outras nações não passavam de simples ídolos. E o versículo 8 do Salmo 95 diz: não sejam teimosos, como os seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. O sacerdote passou a advertir o povo que se reuniu para a entronização que fazia parte dos cerimoniais das festividades do Ano Novo. Trouxe à lembrança a necessidade de que todos cumprissem a lei. O mau exemplo dos fatos históricos ocorridos em Meribá deveria ser rejeitado com veemência. Seus antepassados haviam vagueado durante 40 anos no deserto e viviam provocando a Deus com seus constantes lápisos e falatórios, dizendo que não estavam satisfeitos com tudo o que estava ocorrendo. Foram 4 décadas de corações duros e muitas murmurações.
De repente, no meio dos louvores e das manifestações de júbilos, alguém irrompeu a voz e começou a adverti-los. Era um lembrete de que muitos haviam adorado, mas também haviam esquecido. Muitos haviam feito alianças eternas, mas haviam traído aquelas alianças. Tratava-se de uma severa advertência fundamentada na história do próprio povo. Moisés descreveu no livro de Êxodos como os antepassados dos israelitas haviam escapado da escravidão do Egito. Com grande poder haviam sido retirados da terra estrangeira e contemplados milagres durante toda a caminhada pelo deserto. Todavia, quando experimentaram dificuldades e adversidades oferecidas por outros povos, eles se rebelaram e murmuraram contra a liderança e contra Deus. Versículo 9 do Salmo 95 diz: Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. As murmurações dos antepassados dos israelitas era a evidência objetiva de que o coração deles permanecia endurecido. Seus ouvidos permaneciam surdos diante do trato gracioso do Senhor por ocasião do livramento da escravidão do Egito. Viviam novas experiências e a dureza do coração permanecia. As murmurações e a rebeldia do povo de Israel continuavam a submeter o Deus eterno, colocando-o à prova e o desafiando, embora fossem testemunhas oculares de tudo que Deus havia realizado a favor deles. Eles viram as obras milagrosas de Deus. Eles presenciaram o mover sobrenatural de Deus quando os alimentou de pão caído do céu e da provisão de água no deserto. Eles testemunharam o livramento que Deus dera a eles às margens do Mar Vermelho, salvando-os do poderoso exército egípcio. Com tudo isso, olhavam para o passado com escárnio e desperdiçavam a oportunidade de serem eternamente gratos a Deus por todos os benefícios que haviam recebidos. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Eles haviam recebido provas suficientes a respeito do poder de Deus, tanto para salvar quanto para destruir. No entanto, eles continuavam testando a paciência de Deus, mesmo sabendo de que não existe nada impossível para Deus. O Senhor Deus havia dito a Moisés, no livro de Números, capítulo 14, versículo 22. Nenhum desses homens viverá para entrar na terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer.
Ao cantarem durante aquele grande evento, o sacerdote mostrou-lhes que o grande rei somente deveria ser adorado por verdadeiros adoradores, com louvor autêntico e de forma responsiva. E o versículo 10 do Salmo 95 diz assim: durante 40 anos, aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso! Eles não querem obedecer os meus mandamentos. Os antepassados do povo de Israel haviam perecido no deserto, em consequência da sua desobediência e incredulidade. Os que conseguiram chegar às fronteiras da terra prometida acharam impossível o desafio de conquistar a terra. O povo havia rejeitado o bom conselho de Josué e Calebe. Preferiram dar ouvidos aos maus conselhos dos outros 10 espias e insistiram em permanecer no deserto por onde haviam chegado até ali. Vaguearam sem rumo durante 40 anos. Toda aquela geração antiga que havia saído do Egito pereceu no deserto, exceto Josué e Calebe, os 2 fiéis espias. O próprio Moisés, símbolo da antiga dispensação, teve a oportunidade de ver a terra ao longe, mas não pôde habitá-la. Foi dessa maneira que Deus demonstrou o seu desgosto com aquele povo. Sabe, pois, que não é por causa da justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para a possuíres, pois tu és povo de dura cerviz. Mesmo diante das inúmeras oportunidades, aquela geração que saíra liberta do Egito preferiu rejeitar os retos caminhos do Senhor. A consequência foi a morte no deserto. Tiveram uma liderança poderosa, mas resolveram tomar a direção errada. Conheciam o caminho do Senhor intelectualmente, mas não tiveram nenhum apreço por ele e por isso não caminharam por ele. E a introdução da nossa lição afirma que os Salmos números 95 e 81 são chamamentos que foram lançados ao povo de Deus para que se voltassem para a verdadeira adoração e trouxessem à memória os poderosos feitos do Senhor desde a saída do Egito. Também servem de alertas ao povo de Deus para que não negligenciem a relevância da confiança e da obediência ao Senhor em todo o tempo. E no item 1, o título é Um Convite à Adoração. O Salmo 95 é um convite do retorno à adoração. Serve também de alerta para despertamento em relação à incredulidade que atinge inúmeras pessoas que, mesmo servindo ao Senhor durante a caminhada cristã, prevaricam, como nos tempos antigos. E o subitem 1.1 tem por título: Vinde
e cantemos. O Salmo 95 inicia o texto fazendo um chamamento ao povo para que cantassem ao Senhor, com o uso de todo tipo de instrumentos de cordas dedilháveis, como a harpa. Versículo 1 do Salmo 95 diz: venham todos e louvemos a Deus o Senhor. Cantemos com alegria à rocha que nos salva. O convite lançado pelo salmista destacou 2 pontos essenciais durante o ato de louvar ao Senhor. Primeiro, louvai-o com júbilo, ou seja, com alegria extrema, grande contentamento. A alegria representa o nosso estado de satisfação em servir ao Senhor, isto é, louvá-lo com intenso prazer, pois Ele é o nosso Deus Criador. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Salmo número 100, versículos 1 e 2. Segundo, o louvor só pode ser direcionado a Deus e nunca ao ser humano. O que precisa ser levado em consideração é: para quem devem ser concentrados os louvores? Quais são as intenções dos compositores das letras musicais? Os louvores têm por objetivo primordial a exaltação da soberania e da graça de Deus? Os cânticos de louvores servem para fortalecimento da relação entre Deus e o ser humano? Os cânticos devocionais anunciam o sacrifício vicário de Cristo? E no subitem 1.2, o comentarista deu por título: Ele está acima de todos os deuses. A partir do versículo 3 do Salmo número 95, o salmista passa a relacionar as razões pelas quais se devam adorar ao Senhor. Deus é o grande rei. Ele está bem acima de todos os deuses e por isso deve ser venerado. Outros povos tinham o costume de adorar outros deuses, conforme registro do livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 26. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Os deuses Bel e Nebo se inclinam e caem no chão. Esses ídolos são colocados nas costas de animais de carga. São um peso enorme para os animais cansados. Os deuses se inclinam e caem. Eles não podem se salvar e são levados pelos seus inimigos. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículos 1 e 2. Esse era o motivo de Deus se aborrecer com a nação. O povo de Israel convivia com povos politeístas e, como eles, faziam uso de práticas pagãs. Por causa dessa fatídica convivência, o povo de Israel construiu ídolos e passou a adorá-los, inclinando-se diante deles. Um dos grandes desafios dos profetas bíblicos
foi a abordagem sobre assuntos que ia de encontro à idolatria da nação de Israel. Apesar de serem um povo especial de Deus, não se constrangiam ao se inclinarem diante de um ídolo. E por causa disso, sofreram graves consequências pelos seus atos. O livro de Atos, capítulo 7, versículos 41 e 42 dizem assim: Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. E o apóstolo João ensinou o seguinte: Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Epístola de 1 a João, capítulo 5, versículo 21. Paulo exortou: Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Epístola de 1 a Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Engana-se quem pensa que idolatria está relacionada apenas aos cultos às imagens. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus, inclusive do culto à personalidade humana. E o subitem 1.3, o título é: Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Outro motivo para que o Senhor deva ser adorado consiste no fato de que, sob seu inteiro domínio, estão as profundezas da terra. Deus é o Criador do universo e Ele tem o controle de todas as coisas. O Salmo 24, versículo 1 diz: Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. A Bíblia diz: No começo Deus criou os céus e a terra. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A terra surgiu através do poder da palavra criadora de Deus. Ele criou todo o meio ambiente para que o homem pudesse nele viver de forma aprazível. Ao homem delegou a tarefa de cuidar, de zelar do jardim e dele tirar todo o sustento para o seu corpo. Foi por esse motivo que o salmista convocou o povo de Israel para que louvasse o Deus Criador. Pois, embora sendo o legítimo proprietário de tudo, ele compartilhou com o ser humano os benefícios advindos da sua criação. Esta é a razão para que cantemos com alegria em adoração ao Senhor. E o item número 2 tem por título: Entendendo o que é adoração. O salmista faz um segundo chamamento. Versículo 6 do Salmo número 95. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor.
Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Há um convite para 3 movimentos da alma para Deus: adorar, ajoelhar e prostrar. E o título do subitem 2.1 diz: Conceito de adoração. O conceito de adoração, às vezes, pode ser confundido com a simples ideia de apresentação de cânticos durante a participação dos cultos. Todavia, a verdadeira adoração supera o simples conceito que muitos têm sobre o louvor ou sobre a participação nos cultos. Adorar constitui-se em prestar autêntica deferência e humilhar-se diante de Deus, o grande eu sou, reconhecendo a sua soberania e observando os mandamentos da sua palavra. Adorar representa total rendição da nossa vontade à vontade soberana de Deus. O ato de adorar é parte integrante do viver cristão e pode ocorrer das seguintes maneiras: a adoração a Deus através do culto doméstico. Essa é a mais antiga maneira de adoração a Deus. Bem antes do povo de Israel tornar-se em uma grande nação, as famílias de Abraão, Isaque, Jacó já prestavam cultos de adoração a Deus. Nesse modo de adoração, as famílias ofereciam sacrifícios de animais a Deus. Conforme diz o livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 9. O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos. E também uma rolinha e um pombo. E no mesmo livro do capítulo 22, versículos 13 e 14, encontramos o seguinte registro: Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Os pais foram orientados a instruírem os seus filhos segundo os preceitos da palavra de Deus. Diz o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20. No futuro seus filhos perguntarão:
que foi que o Senhor, nosso Deus, nos deu estes mandamentos e estas leis? Durante essas instruções, os grandes feitos de Deus eram recordados e transmitidos, literalmente, aos filhos. Segundo tipo, a adoração pública. Faziam referência às diversas festas cerimoniais que também tinham por objetivo primordial a rememoração, a recordação dos feitos de Deus, entre elas a Páscoa, a festa dos tabernáculos e Pentecostes. E o subitem 2.2 tem por título a forma de adoração. Na conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, ele estabeleceu a maneira como a pessoa deve adorar. A mulher de Samaria apresentou-lhe a questão quanto ao lugar onde se deveria prestar cultos de adoração. Diz o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 a 22. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Tanto os povos judeus quanto os samaritanos preocupavam-se com os aspectos exteriores da adoração. Ou seja, o foco deles estava voltado para os rituais de adoração e com o local onde estes deveriam acontecer. Jesus esclareceu que a verdadeira adoração deve ser em espírito e em verdade, conforme registrou João no seu Evangelho, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A adoração deve ser verdadeira, ou seja, a espiritualidade deve estar fundamentada na essência do ser. O mero ato simbólico, sem consistência, não possui valor algum para Deus, a não ser um cumprimento banal de rituais.
Muitas pessoas dizem que adoram ao Senhor, mas suas atitudes como cristãs estão longe de representar uma atitude de verdadeira adoração. São adoradores que simplesmente cumprem os aspectos das liturgias que não são modelos a serem seguidos como oferecimento de adoração a Deus, pois não passam de falsas adorações. E o título do subitem 2.3: Atitudes para uma verdadeira adoração. Algumas atitudes irão contribuir para que haja uma verdadeira adoração. Primeira, ter uma vida voltada para a oração. O apóstolo Paulo ensinou que devemos orar constantemente. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18 diz: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. É através da oração que mantemos estreito o nosso relacionamento com Deus. Segunda atitude: meditação na palavra de Deus. Salmo 1, versículo 2. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. O vocábulo meditar tem o sentido de suspirar, refletir, pronunciar. É necessário meditar na palavra de Deus com fé, com interesse e consciente da total dependência do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Ainda João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Ainda Hebreus, capítulo 11, versículo 3. É pela fé que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. A meditação na palavra tem o propósito de conhecermos melhor os propósitos de Deus, compreender e examinar se nossas condutas estão de acordo com a soberana vontade de Deus. Terceiro ponto, a santificação. Epístola 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. O que Deus quer de vocês é isto:
que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. O processo de santificação representa o abandono de tudo o que não é lícito aos cristãos, pois é a mudança de atitudes o que irá contribuir para o aperfeiçoamento da vida cristã, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ainda a Epístola de Paulo, 1 a Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E o título do item 3: é preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto o povo de Deus estiver adorando, toda a atenção deve estar voltada para as advertências e despertamentos de Deus. É necessário procurar aprender, a fim de que não venha a incorrer nos mesmos erros cometidos pelos nossos antepassados, conforme escreveu o apóstolo Paulo em 1 a Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. E o subitem 3.1, o título é Ouvir a Voz de Deus. O Salmo 95 serve de alerta para a necessidade de dar ouvidos à voz de Deus. Versículo 7 do Salmo 95 diz: Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele guia, somos o rebanho do qual Ele cuida. Escutem hoje o que Ele nos diz. O que significa a expressão ouvir a voz de Deus? O salmista falou de ser obediente, de observar os preceitos da palavra de Deus, de guardar os mandamentos e fazer a sua vontade. As ovelhas ouvem e conhecem a voz do seu pastor. Por isso elas atendem o que ele determina e seguem os seus passos. É necessário que aprendamos a ouvir a voz de Deus todos os dias da nossa vida. As pessoas que se desviaram e entraram pelo caminho da desobediência foram severamente repreendidas por Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 18 diz: E de quem é que Deus estava falando quando fez este firmamento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram.
A observância dos mandamentos habilitam as ovelhas a aprenderem a ouvir a voz de Deus, e isso precisa ser praticada diariamente. Só se aprende a obedecer praticando a obediência. Jesus deu o maior exemplo e instruiu os seus discípulos para que entrassem no caminho da obediência. Ao tratar com Pedro, Cristo agiu como um médico cirúrgico. Primeiramente, indagou-lhe se o amava. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor... Desculpe, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E ele respondeu: O Senhor sabe de tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Jesus conduziu a reflexão e em seguida determinou: Tome conta das minhas ovelhas. Há muitas pessoas que afirmam amar a Cristo, mas não guardam os mandamentos da sua palavra. Todavia, o amor de Deus só pode ser revelado por intermédio da obediência, conforme 2 a João, versículo 6. Esse amor quer dizer isso: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. O subitem 3.2 tem por título: Não endurecer o coração. O Salmo 95 também serve de alerta para o povo de Deus, advertindo-o para que não endureça o coração, como ocorrera aos antepassados do povo de Israel em Meribá. O versículo 8 do Salmo 95 diz: Não sejam teimosos, como os seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. Por causa da dureza do coração, Deus ficou desgostoso com o povo de Israel. O vocábulo endurecer tem o sentido de resistência em ouvir a voz de Deus, recusa de submissão à vontade de Deus e resistência em acreditar em suas promessas. Uma dura cerviz é o mesmo que um coração de pedra. A semente que cair em terra rochosa não poderá ser plantada e, em consequência, não haverá produção de frutos. A
terra de nosso coração necessita produzir muitos frutos. Diariamente, para que isso aconteça, precisa estar arada. E arada estará apta para o recebimento da semente da palavra de Deus e, consequentemente, produzir muitos e muitos frutos. Precisamos ter como modelo o caráter de Cristo. Epístola de 2 a Pedro, capítulo 1, versículo 4 diz: desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. E finalizando os nossos tópicos desta maravilhosa lição, tópico 3.3, o título é Relação com o Salmo 81. O Salmo 81 possui estreita relação com a mensagem apregoada pelo escritor do Salmo 95. O salmista deu início ao cântico conclamando todo o povo à verdadeira adoração. Trata-se de um cântico festivo e, ao mesmo tempo, uma advertência ao povo de Israel para que não entrassem para o caminho da desobediência. O salmista falou das promessas àqueles que obedecessem à voz do Senhor Deus, dizendo: como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Salmo 81, versículos 13 e 14. Aprender a ouvir a voz de Deus é de suma relevância. Vejam o que disse o salmista: meu povo, escute os meus conselhos, ó Israel. Como eu gostaria que você me ouvisse. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Salmo 81, versículos 8, 11 e 13. O Salmo 95 traz uma importante lição para os dias modernos. Cantar, relembrar dos grandes feitos do Senhor, manter interesse e disposição para levar a vida de acordo com a soberana vontade de Deus. E qual é a conclusão que podemos tirar de todos estes mandamentos? Qual é o significado dos salmos para a vida cristã?
Aprendemos nessa lição que os salmos não representam apenas hinos de adoração a Deus, mas também servem de instruções, servem de advertências para o povo de Deus, a fim de que aprendam a guardar os mandamentos e não desprezem a importância da palavra de Deus, o que nos leva a cultivar uma vida de confiança e inteira obediência ao Senhor. E assim concluímos esta maravilhosa lição número 9. E que Deus abençoe a cada um de vocês, rica e abundantemente. Até a próxima semana com a lição número 10.